Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, esse canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Na série Panteões de hoje, deuses celtas. Aine, rainha das fadas, soberana da luz, da fertilidade, da terra e do amor. Aine, ou também Anya, é uma deusa arcaica da Irlanda, originalmente uma deusa solar, soberana da luz, da fertilidade, da terra e do amor, cujo nome significa prazer, alegria, esplendor. Ela é celebrada no solstício de verão e que sobreviveu às perseguições cristãs ao ser transformada na lenda em uma fada rainha. Apesar de ser a deusa tutelar da província de Munster, no sudeste da Irlanda, aí está a foto de Munster, foi preservado as lendas a respeito dessa deusa. Mesmo assim, mesmo seu culto perdurou por muitos anos, por todo o século XX. Ela jamais foi santificada ou mencionada pela Igreja Cristã. Os costumes a ela associados continuaram até os anos mais ou menos de 1970, ou seja, bem recente, né? Preservando a sua autêntica essência pagã. Os camponeses, eles caminhavam com tochas acesas pelos campos plantados, invocando o calor e a luz de Ain para a abundância das colheitas. As mulheres idosas queimavam ervas aromáticas para purificar as casas e afastar doenças, espírito ruim. Ela tem uma irmã gêmea, a Green, que é a rainha dos elfos. A Ain também foi considerada um dos aspectos da deusa mãe celta, também conhecida como Ana, Anu, Danu ou Dom. Gwen, a irmã dela, e ela própria, né, elas se alternavam na regência do ciclo solar, na roda do ano, trocando de lugar a cada solstício. Rainha dos reinos encantados, ela é a deusa do amor, da fertilidade, do desejo, é a filha de Danu. Algumas vezes filhas de Menanan, Maclear, e mãe de Ir-Gerald. Como feiticeira poderosa, ela tinha o poder da metamorfose. Ela se transformava tanto em um cisne branco como em uma égua vermelha, de nome Legdarg, e que ninguém conseguia alcançá-la. A mensagem que a deusa traz para as mulheres atuais é acreditar no seu próprio poder, firme e forte. Ela nutre o corpo e o espírito com o calor da luz, sendo protetora da natureza vegetal, animal e humana. Ain está associada à fertilidade, força física, mental, espiritual, apoia e incentiva o alcance dos sonhos e ambições, com palavras que poderiam ser resumidas com essa frase: arrisque-se e coloque o desejo do seu coração em ação. Mesmo quando os planos iniciais não se concretizam, a mulher deve seguir adiante, com coragem e confiança, sem permitir que opiniões e movimentos alheios impeçam a busca dos seus ideais, dos seus objetivos. Ficar parada, lamentar, perda, fracasso, não leva a nada. E o tempo passa sem perceber, deixando tudo para trás. Lamentos e remorsos. São as perdas e fracassos do passado que nos tornam e nos ensinam a viver melhor. Não se pode julgar uma decisão passada com discernimento, ou seja, com a opinião que a gente tem hoje no presente, pois as decisões elas são tomadas com a consciência do momento. É importante saber qual é a missão que a mulher veio realizar no mundo, se empenhar para cumpri-la com todas as suas forças. Confiar, se preparar e agir é o legado deixado por essa deusa. Para as mulheres, após ter refletido, tomando uma decisão e estabelecido um plano de ação, deve ser dado início ao caminho escolhido, com pequenos e cautelosos passos, sem parar, titubear ou recuar. Com a ajuda da deusa, as mulheres podem resgatar, diversificar e expressar o ilimitado potencial da natureza e da essência feminina. Bonito, né? A deusa foi mencionada pela primeira vez em mais ou menos no ano de 890 a 910 depois de Cristo.
No dicionário Sanascomic, com explicações em latim da etimologia dos termos irlandeses. Mais tarde apareceram menções no século XII no livro Timeball Quiet e no século XV em Cat Fintaga, sobre a relação da deusa com os Cairns e os resquícios neolíticos encontrados em duas colinas perto de Langar, consagradas à deusa, onde ainda ocorrem ritos e honra à deusa Ain. Uma colina e 3 milhas a sudoeste do lago é chamada de Knockain, em homenagem à deusa. E lá se encontra uma pedra. E nessa pedra ela é profética. Todos os devotos e merecedores, se não for merecedor, ela leva à loucura aqueles que forem punidos pela falta de respeito com o lugar sagrado. No topo da colina podem ser avistados inúmeros locais associados com seres místicos, detalhes topográficos do mito de Ain, como o Castelo dos Reis, e das batalhas reais entre os conquistadores e nativos. Como deusa tríplice, sua face de donzela era tanto generosa quanto vingativa, recompensando os devotos com o presente da inspiração poética ou punindo com loucura se tivesse sido ofendida ou menosprezada. Ela era invocada geralmente para ajudar, mas se fosse desrespeitada, a vingança dela não demorava. Como mãe, era associada aos lagos e poços sagrados, cujos mananciais possuem poderes curativos. A fonte dedicada a ela chama Tobar-En e é renomada pelos poderes curativos. A sua intensa sexualidade a tornou inimiga da Igreja cristã, sendo vista como uma ameaça ao matrimônio e à castidade, mesmo que o simbolismo relacionado com a deusa-mãe tenha sido esquecido por quase que completo. Desde que começaram os ritos cristãos na Igreja, o ato da invocação da vida nunca enfraqueceu, e ela era reverenciada como protetora da gravidez e das mulheres, punindo aquele que tivessem a ofendido, agredido, perseguido ou a violentado. Ela é a deusa regente do teixo. O teixo é uma árvore, essa árvore que está aí na imagem, como se fosse um pinheiro, sabe? O pinheiro de Natal. Ain era considerada a anciã de Knockain, caridosa com aqueles que pediam ajuda, mas também vingativa com quem explorava de alguma forma assim, as pessoas por má fé. Por ser uma deusa detentora do poder da vida e da morte, ela podia aparecer para os homens como uma mulher sábia de rara beleza, qualificada como Sidlen, ou seja, uma amante fada fatal, que exercia tanta atração sobre os homens que eles sucumbiam aos seus encantos e muitas vezes nem sobreviviam. As mais dramáticas e poéticas histórias do folclore celta são as que relatam o amor entre mortais e os seres sobrenaturais. Mas não perduram devido a certos tabus, maldição, diferença de vibração e costumes. A gente sabe que muitas histórias foram perdidas, né? Porque os celtas eles não escreviam. As histórias eram apenas repassadas. Então muita coisa se perdeu e a partir do momento que começou a ser escritas essas histórias pelos monges copistas, eram de pessoas que estavam sendo torturadas, que foram pegas pela Inquisição. Então a gente nem sabe se as histórias são reais ou se elas falaram apenas para sair daquela situação de sufoco e de tortura, né? Então muita coisa pode até ser invenção, então não tem como a gente saber. E também vai da interpretação de quem estava torturando para obter aquela informação. Talvez a pessoa relatou de uma forma e esse monge escreveu de uma outra. Então, assim, nada é muito certo em relação à cultura celta, porque praticamente se perdeu. Então, assim, amante fada fatal, ela ainda se manifesta nos dias de hoje. E quando escolhe um homem mortal, ele está fadado à morte certa, pois essa é a única maneira viável para que os dois possam ficar juntos. Então, se ela escolher um homem mortal, ele precisa morrer para poder ficar com ela e concretizar o seu grande amor. Acredita-se que na noite do solstício de verão, moças virgens que pernoitassem na colina de Knockain poderiam ver
a rainha das fadas, passando com toda a sua comitiva. O mundo das fadas só se tornava visível pelos portais mágicos, chamado Anéis de Fada, que são esses círculos aí que vocês estão vendo nas imagens, marcadas na grama, no meio das árvores, indicadas pela própria deusa. Uma gruta de Knockdown supunha-se ser ligada a Tarnag, que é o outro mundo celta, como se fosse um mundo espiritual. E de lá, a deusa chegava em lamas para dar à luz a um feixe de grãos, o seu filho Eitana, o termo gaélico para grãos. 3 dias do ano eram dedicados a essa deusa, a primeira sexta-feira, sábado e domingo após o sabá de lamas. Era neste dia que ela retornava como uma mulher sábia que ensinava aos homens como caminhar em união ao amor e sobre a terra, domínio da sua mãe, a deusa Danu. No sabá de Samhain, dizia que Ain saía das suas colinas cavalgando um touro vermelho e era reverenciada com fogueiras acesas em todas as colinas sagradas, sendo associada com os sabás. Ain podia se manifestar como a donzela da primavera, a mãe das colheitas e a anciã do mundo subterrâneo. Como donzela, aparecia também como uma sereia que penteava seus longos cabelos com um pente de ouro na margem do lago, continuando a fazer isso até gastar o pente, até os seus cabelos ficarem brancos. Nos dias dedicados a Ain, era proibido derramar sangue, para que a centelha vital não se esvaísse de nenhum corpo, muito menos dos animais, e dos animais doentes. Às vezes, ela era vista num barco junto com o pai, que é o Menanan, ajudando os marinheiros perdidos durante a grande fome ocasionada pela crise irlandesa das batatas. A deusa aparecia no topo da colina, entregando comida para os famintos. Ain era invocada no solstício de verão, na colina de Knockane, para ritos de amor, fertilidade, abundância das colheitas, prosperidade das pessoas, separação e desfechos dolorosos nas relações amorosas. Ela ampliava a visão e podia facilitar o contato com o mundo das fadas, potencializando os poderes mágicos e extrasensoriais. Os camponeses saíam em procissão após acenderem as fogueiras da sua colina e caminhava pelos campos com as tochas acesas, feita com feixes de palha e erva solar, amarrados em postes. Eles purificavam os campos e o gado com as chamas, pedindo a proteção, a fertilidade e esperavam que Ain e o Cid aparecessem para eles, abrindo um portal para o outro mundo. A cinza das fogueiras eram espalhadas depois nos campos para atrair fertilidade. E aí as mulheres idosas, elas honravam ainda a deusa no Samhain e Lita, e queimavam ervas aromáticas para purificar a casa e afastar as doenças. Essas idosas, essas anciãs, elas acreditavam que foi Ain que impregnou o aroma nas flores, por isso que as flores têm cheiros. E também brilha, também é bonita, o aroma, então, os frutos, e isso aquece e ilumina as almas. Há algumas controvérsias a respeito da origem. Alguns pesquisadores consideram ela filha de Yugabel, um rei dos seres místicos, de Tuatha Danann, que teria sido filho adotivo do Menana MacLear, ou seja, do que possivelmente pode ser o pai dela. Então, em algumas lendas, ela é filha dele, em outras, ela é neta, filha do filho adotivo. Em algumas outras lendas, ela também é como esposa desse mesmo rei. Como rainha do Reino Encantado, ela pertencia aos Tuatha Danann e aos Cides, e era conhecida como Lena Cid, a amada, ou Clear, a luminosa. Inúmeros lugares eram dedicados a Ain na Irlanda, como Knock-Ain, condado de Limerick, Tubber-Ain, condado de Tyrone, Du-Ain, condado de Louth, ou Leos-Ain, condado de Derry. Com o nome de Ain, Ain Marine e Ain of Knockane é associada com Knock-Ain e a sua colina em Munster,
Na literatura, ela foi descrita como a rainha das fadas, né, a mais famosa, sendo uma titânia da peça O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Existem muitas lendas sobre as escapadas amorosas de Aine. Às vezes ela casava com um jovem, vigoroso, e tinha filhos encantados, filhos mágicos, que dela recebiam o poder de ver o povo das fadas, com a ajuda de um anel mágico. Então ela fazia esse anel das fadas, um anel mágico. Quando ela se apaixonou pelo belo e jovem herói Fionn, ela jurou que jamais iria amar um homem de cabelo grisalho. Mas uma das suas irmãs, que também amava esse mesmo cara, foi lá e fez um encantamento. Conseguiu que, mesmo ele sendo jovem, ficasse com os cabelos grisalhos. Então ela abandonou ele, porque ela não ia quebrar a promessa mágica que ela tinha feito. Segundo outras lendas, entre tantas, conta que Aine estava sentada nas margens do lago Longer, penteando então os longos cabelos dourados. Quando Gerald, o conde de Desmond, a viu e se sentiu, fortemente atraído por ela. Então ele roubou o manto dourado dela e só devolveu quando ela concordou em se casar com ele. Desta união nasceu Gerard Eyre, ou Ir Gerard, denominado o Mago. Sabe o mago da carta celta do baralho do tarô? Então, seria essa pessoa. Após o nascimento do menino, Aine impôs ao conde um tabu que impedia ele de expressar qualquer surpresa em relação às coisas que o filho pudesse fazer. Mas, entretanto, ele quebrou o tabu. Ele exclamou tão alto, tão assim, surpreso, quando ele viu o filho entrando e saindo de um frasco. E aí se desfez o encanto e Aine recuperou então a sua liberdade. Aine se dirigiu correndo para a colina de Coken, transformou-se em um cisne e dizem que lá ela ainda mora, em seu castelo encantado, cercado por fadas. Em outra versão, ela se recolheu na ilha de Garrod, no lago Longer, no condado de Limerick. E Gerald depois transformou-se em um ganso selvagem que voou alto, seguindo o rio Lang e encontrando repouso no castelo da mãe. Outra lenda descreve como Gerard vivia debaixo das águas do lago, de onde saía a cada 7 anos, cavalgando ao redor do lago até gastar as ferraduras de prata do cavalo. Nesse dia que ele voltaria para expulsar os estrangeiros malfeitores da Irlanda. Então ele saía do lago, ficava andando, ou seja, ele precisava gastar a ferradura do cavalo para ele voltar definitivamente e sair do lago. Dizia-se também que de 7 em 7 anos ele saía das águas como um fantasma montado em um cavalo branco. Aí o lago sumia dentro da terra, aparecia no lugar só uma árvore sobrenatural, coberta com tecidos verdes e guardada por uma anciã, que tinha o poder, se de repente alguma coisa, algum perigo se aproximasse ali daquela árvore, então as águas do lago rapidinho cobriam e escondiam a árvore. Em outra lenda, o rei Alilil matou Egbal, o pai de Aine, e a violentou. Mas ela relutou e arrancou a orelha dele, tanto que ele ficou conhecido como Alilil, o cara sem orelha. Aine jurou se vingar, e após um tempo, ela mesma foi lá e matou ele com uma poderosa magia, da mesma forma como se vingou de um outro rei que também a ofendeu. Seu filho Egan, que nasceu após ela ser violentada, se tornou rei de Munster e fundador de uma famosa dinastia. Muitas famílias do Munster, com o sobrenome, isso hoje está atual, com o sobrenome O'Cora, ainda acredita que são descendentes de Aine. Por eles, ela ainda é venerada como a melhor e mais bondosa das deusas. Agora vamos a um guia rápido de correspondência a respeito dessa deusa. Então a gente vai falar dos epítetos. Os epítetos são mitos, tá? Histórias, lendas. Então ela tem a história da rainha de Cid, rainha das fadas, do Munster. Parentesco dela. Algumas fontes dizem que ela é filha de Menana MacLear. Em outras, ela é filha de Iogabil, que é o filho adotivo dele, assim como eu falei agora há pouco. Irmã de Fene, irmã gêmea de Grian e mãe de Ir Gerard. Gente, esse povo adora me travar a língua, né?
Daqui a pouco dá um nó. Deusas com aspectos semelhantes. Na mitologia egípcia, ela pode ser comparada à deusa Hathor. E na mitologia nórdica, a Freya. Para que serve a invocação de Ain? Amor, fertilidade, verão, gravidez, magia natural, com a ajuda das fadas e abundância. Prosperidade, separação dolorosa de um amor, para punir traições e ofensas das mulheres por homens, quebra de promessa e exploração da terra. Eu vou repetir o nome dela mais uma vez, porque é Ain ou En, mas jamais a chame de Aine, como eu já vi muitas pessoas dizendo, a deusa Aine. Não é Aine, é Ain, tem um acento aí, tem uma sílaba forte aí. Animais que representam a deusa. Égua, especialmente as éguas vermelhas. Ganso selvagem, lebre, cisne branco e touro vermelho. Aromas e ervas. Alho, angélica, artemísia, azevinho, carvalho, cebola, freixo, linho, lavanda, madressilva, urtiga, era, visco, bétula, sabugueiro, teixo, trevo de 3 folhas. Alimento ou bebida, amoras. Cores, vermelho, dia da semana, sexta-feira. Face da deusa, ela pode ser celebrada nas 3 faces. Dia de comemoração a essa deusa, solstício de verão. Elemento, terra e fogo. Estação do ano, verão. Símbolos, plantação fértil, bastão, sinos, flores, trevos, fitas multicoloridas, fadas e harpa. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito dessa deusa celta. Tão legal a história dela, com tantos mitos, com tantas lendas, tantas histórias. Repetindo mais uma vez, a deusa Ain e não Aine, ok? Ain. Eu sou Juliana Silva, do Mystic World. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu curtir, compartilha, para que essas informações cheguem a outras pessoas que também precisam conhecer um pouquinho da cultura e do mundo pagão. Um beijo, até o próximo vídeo, na próxima semana.